Estimados amigos, saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa série Minuto de Saber. Espaço este em que, de uma forma descontraída, no ambiente informal, podemos, através de vídeos um pouco mais curtos, falar de uma forma direta, num discurso direto, aquilo que nos ocorre à alma por inspiração ou guia divina, por assim dizer, do Espírito Santo. Temos como proposta de tema para o Minuto de Saber de hoje o risco ou a ineficácia, por assim dizer, das palestras motivacionais ou a ineficácia dos palestrantes motivacionais, ou os riscos ou os perigos, por assim dizer, das palestras e dos palestrantes motivacionais no que se refere à mensagem que estes trazem, de que forma é que esta mensagem é acatada, recebida e impacta na vida daquelas pessoas às quais se destinam a mensagem que o palestrante motivacional pretende assim veicular. Importa, antes de prosseguir, esclarecer que este tema ou esta proposta de tema foi-nos sugerido por um de vocês, por um dos internautas que acompanha esta rubrica, acompanha os nossos trabalhos, e que ele, ao ter apreciado o tema anterior, que é o jejum e o sacrifício, ou a questão do deserto espiritual, ele sentiu-se instigado, inspirado, por assim dizer, tocado, e sugeriu este como o tema que trago para hoje. Então, nós pretendemos, como objetivos, até o fim desta nossa conversa, podermos tocar alguns aspectos ou assuntos importantes, e também vocês poderem, ao fim desta conversa ou desta mensagem, conseguirem aprender. Principais objetivos seriam, primeiro, vocês perceberem o que é essa questão de motivacional, de que forma é que o curso normal dos palestrantes motivacionais podem perigar a transformação que as pessoas têm, ou que as pessoas pretendem alcançar. O segundo aspecto vai estar a ver com vocês saberem distinguir as três principais fases do processo de preparação e transmissão de uma mensagem para um público, que tem que seguir uma certa sequência para não se criar o risco de se correr para a questão da necessidade, sem antes se passar por fases extremamente importantes, que é primeiro um diagnóstico, um primeiro contato com as pessoas, e depois, após a questão de olhar ou focar somente para as necessidades das pessoas, tem uma terceira fase também não menos importante, esta aqui tem a ver sobre que tipo de considerações, intervenções nós podemos fazer para que essas respondam, por um lado, às necessidades das pessoas, e por outro lado também para que essas intervenções possam levar à transformação, mudança e impacto. Então vamos passar para o assunto propriamente dito. Como tema, nós podemos considerar de uma forma geral que palestrante motivacional ou palestra motivacional, olhando para a questão do termo motivar ou inspirar, instigar, muitas vezes é algo que remete a inspirar ou tirar as pessoas, elevar as suas consciências, seu bem-estar, a sua autoestima, eventualmente seja até muito voltado à parte mais emocional da pessoa, que os palestrantes e a palestra motivacional está mais voltada a elevar o nível das pessoas, a confiar em si mesmas, confiarem no processo. Esse deveria ser o conceito original do palestrante ou da palestra motivacional. Mas acontece que os palestrantes motivacionais que abundam, os comuns dos dias de hoje, eles falam mais para o coração das pessoas, isto é, falam mais para aquecer e fazer com que as pessoas, até muitas das vezes, ajam por impulsão. E muitas das vezes isso acaba por, ao invés de ajudar, pior ainda mais as pessoas do que aquele estado em que estavam. Por quê? Porque a emoção e o sentimento é passageiro, por um lado. E por outro lado, é que muitas das vezes o que as pessoas têm ou precisam não é de uma motivação, não é de uma instigação, mas sim as pessoas precisam primeiro, antes de serem curadas. Porque o principal problema que ocorre nesta sociedade, no mundo em que vivemos nos dias de hoje, são as várias feridas emocionais, psicológicas, espirituais, que as pessoas enfrentam ou sofrem nos dias de hoje, com as quais têm extremas dificuldades de identificar, aceitar e saber com elas lidar.
Então, de uma forma cosmética, as pessoas entendem que são problemas de motivação, mas os problemas são muito mais profundos do que problemas de motivação. E muitas vezes até essas feridas também podem estar do lado, e por que não, do próprio palestrante motivacional. Então, é um processo contínuo e que não há uma separação, uma diferença entre uns e os outros, e tem que se levar com este cuidado para evitar um risco de, ao invés de curar, aperfeiçoar, alavancar, desenvolver, impulsionar as pessoas, do contrário, só levar as pessoas para que elas possam continuar a ser reféns dos seus próprios sentimentos, que lhes levam a uma autodestruição, porque elas sequer conseguem reconhecer que tem uma ferida, tem uma dor interna que precisa antes ser curada. Então vamos passar para a segunda parte, que seriam quais seriam as principais etapas da preparação, concepção, desenho, preparação e implementação de uma palestra motivacional. Tem-se dito que as palestras motivacionais, ou o principal contributo ou consideração para a concepção de uma palestra motivacional, é as necessidades que as pessoas têm. E eu entendo que antes desta fase, há uma fase que é extremamente importante, que não se pode saltar ou ultrapassar, que é a fase que eu chamaria de diagnóstico. Em que consistiria esse diagnóstico? O diagnóstico seria uma fase em que nós primeiro vamos procurar ter um contato prévio com as pessoas para delas perceber qual é o seu estado emocional. Depois nós conhecemos o estado emocional das pessoas, podemos passar para a segunda fase, que é em função do seu estado emocional, sabermos então daí que necessidade que as pessoas têm para poderem preencher aquilo que elas almejam, até muitas vezes muito para além daquilo que elas acham que precisem, mas que elas realmente precisam estar num nível um pouco mais abaixo do que aquilo que elas acham que precisam. Então é aí que nós já vamos saber, em terceira análise, terceira etapa, que tipo de intervenções é que nós vamos administrar para conseguirmos elevar essas pessoas a que elas passem para um outro nível. E as intervenções vão ser, que tipo de intervenções vão ser basicamente 3 níveis: se vamos exortar, se vamos edificar ou se vamos consolar as pessoas. Então, começando da primeira, eu dizia que o diagnóstico, como é que nós fazemos um diagnóstico das pessoas? Então, para nós fazermos um diagnóstico das pessoas, para conhecermos o seu estado emocional, nós devemos primeiro fazermos-nos espiritualmente vazios, isto é, nós devemos nos esvaziar espiritualmente. O que significa nós nos esvaziarmos espiritualmente? Significa que nós, quando vamos para ter um primeiro contato com as pessoas, nós devemos deixar de lado quaisquer considerações, preconceitos, ideias, mas irmos aptos para aprender. Não vamos para ensinar no diagnóstico, nós estamos aí para ensinar, estamos aí primeiro para aprender das pessoas. Aprender o quê? Conhecer o estado espiritual das pessoas é mais de ouvir do que de falar. Então, quando nós vamos para aprender das pessoas, nós pomos todos os nossos órgãos de sentido a trabalhar. Vamos observar, vamos ouvir, vamos sentir e vamos viver, o paladar, quer seja também o olfato, quer dizer, nós vamos viver aquela realidade, vamos mais absorver, vamos mais capturar, vamos mais aprender das pessoas. Depois nós termos aprendido, depois nós termos conhecido o estado espiritual das pessoas, é que já vem a segunda fase, que é nós administrarmos em função das necessidades que nós podemos depender que as pessoas têm em função do estado espiritual das pessoas, e não em função daquilo que as pessoas dizem que são as suas necessidades. Nós, antes de ouvirmos, sequer queremos saber quais são as necessidades ditas pelas próprias pessoas, vamos vazios para podermos fazer um diagnóstico sobre o estado espiritual das pessoas, mas para aprender das pessoas, para que de seguida possamos passar para essa segunda etapa que eu estava aqui a querer já referir, que dizia a respeito, depois nós termos conhecido o estado espiritual das pessoas, então podemos passar para a segunda etapa, que é aquela em que nós começamos já a administrar as nossas intervenções com vista a que essas intervenções ou a informação que nós levemos vai mais ao encontro. De que forma? Nós, ao chegarmos fazendo-nos vazios espirituais, após termos feito um diagnóstico sobre o estado espiritual das pessoas, então passamos para a segunda fase, quando dizemos estado emocional, estado espiritual, emocional, físico, psicológico, é um diagnóstico completo. Começamos já para a segunda fase, que é a fase já da intervenção. Então aqui já na fase da intervenção, é um momento em que nós começamos a
fazer uma interação e colocamos as pessoas no centro do processo de ensino-aprendizado. Por quê? Porque é em função das pessoas que elas estão aqui no centro, quando nós envolvemos as pessoas aqui no centro, é que nós podemos verdadeiramente termos mensagens ou intervenções que sejam efetivas e eficazes. De que forma? Evitando nos inspirarmos em vídeos, realidades, outros palestrantes, que muitas das vezes cada um fala em função de uma certa inspiração para responder à necessidade de um certo contexto que não tem nada a ver com esse nosso contexto. Então, nós temos que procurar abstrairmos-nos mais, termos mais contato direto com as pessoas e sempre procurar saber qual é o estado, fazer um diagnóstico sobre o estado espiritual, emocional, físico e mental dessas mesmas pessoas. Após termos feito essa intervenção, que vai ser sob uma das três formas, se vamos consolar, se vamos edificar ou se vamos, portanto, consolar, exortar ou edificar, então finalmente podemos passar para aquilo que é o principal valor ou objetivo da entrega de valor de uma palestra motivacional, que é fundamentalmente nós assegurarmos que não estamos para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, tampouco procurarmos falar aquilo que as pessoas querem saber, mas devemos ficar muito fiéis e focados na mensagem que nós pretendemos transmitir, que aquela mensagem surge no momento em função desta interação que vamos ter com as pessoas naquele momento. Então vamos ter que ter uma grande capacidade de abstração, de flexibilidade e uma dinâmica de podermos em tempo real ajustarmos continuamente aquilo que nós pretendemos trazer e assim construir. Espero que gostem e para já agradeço por este tempo que permaneceram aqui a acompanhar esta pequena peça. Agradecemos muito pela vossa participação, contribuição e o vosso interesse, fundamentalmente. Pedimos, nesta ocasião, que subscrevam nas nossas plataformas fazendo um like ou subscreverem para seguirem, partilharem com vossos colegas, vizinhos, familiares e também poderem deixar ficar vossas sugestões sobre temas, deixarem vossos comentários, apreciações, críticas, perguntas, sugestões, porque isto é fundamental para que este movimento possa crescer de uma forma harmoniosa, participativa e integrada. Para terminar, este ficheiro e outros ficheiros ou outras edições encontram disponíveis ou armazenados nas nossas plataformas digitais: Facebook, Antônio Sene_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sene_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.